Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando Deus fala com quem está cansado de esperar, o que você faz quando crê em Deus, mas começa a duvidar do tempo dele? Essa é a pergunta que atravessa o nosso texto hoje, Gênesis capítulo 15. Não é um texto sobre fé idealizada, mas sobre uma fé em progresso, uma fé que questiona, uma fé que sente medo, uma fé que precisa de uma confirmação. Como é para você? Se você está em um lugar parecido, como é sua fé agora? É a fé que sente medo? Aquela que questiona, que está precisando de uma resposta, e muitas vezes é necessário um processo para eu entender o que está acontecendo e também introjetar o que Deus deseja para a nossa vida. Coloque aqui qual é o seu momento, o que é que está passando na sua vida exatamente agora, o que você precisa para receber essa resposta e realmente não duvidar, não questionar, mas realmente crer, como Abraão. Vamos ler o texto? Abraão, Gênesis capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho e o herdeiro que possua é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Levando-o fora da tenda, disse-lhe: Olha para o céu, quantas estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado por justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, e todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhes disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados, você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogueiro esfumaçante como uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos zebuseus. Esse é o nosso texto de hoje, capítulo 15. Se pararmos para analisar esse contexto, podemos também colocar esse lugar de pensar em nós, como cristãos, como filhos de Deus.
como está esse momento de vivência com o nosso Pai Celestial. Abraão deixou a sua terra, ele obedeceu, ele venceu batalhas, como já lemos, ele abriu mão das riquezas, mas a promessa principal ainda não se cumpriu, um filho. E então Deus aparece e diz: Não temas, eu sou o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. Essa fala revela algo muito profundo, porque Deus começa respondendo aquela promessa. Ele tinha começado cuidando da emoção de Abraão. Na linguagem hoje, se nós formos olhar para o contexto da psicologia cristã, Deus valida o estado interno de Abraão antes de avançar no propósito. Deus entende como estava o coração de Abraão. E o coração aqui eu quero dizer a mente. Ele estava em um momento de processo em que ele estava questionando aquilo que Deus tinha prometido a ele. Ele fala: Senhor, eu não tenho filho. A pessoa que será o herdeiro é alguém que faz parte da minha casa, da terra de Damasco. E o Senhor começa falando para ele: Não tenha medo. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Isso nos traz um ensino muito grande, porque muitas vezes estamos também nesse lugar de questionar. E Deus, sim, Ele traz para a nossa vida esse lugar de conforto quando estamos atentos à Sua voz. Deus não assusta com perguntas que nos nos leva ao questionamento. Deus não assusta com essas perguntas. Ele simplesmente entende, ele responde. Quando Abraão pergunta, o Senhor responde. E o Senhor fala: Olha, Abraão, não fica com medo. Ele perguntou: Senhor, que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filho? A mesma coisa somos nós. Às vezes nós questionamos ao Senhor, às vezes até falamos da nossa incredulidade, da nossa vulnerabilidade, e Ele sabe, Ele entende que aquilo não é um momento de que eu não creio naquilo que Ele pode fazer, mas é simplesmente um momento de questionar mesmo, de querer uma resposta para eu ficar firme. Como que eu pratico isso? Como que eu olho para a minha vida? Questionar não é desistir, questionar é eu parar para ouvir a voz de Deus também. É silenciar minha emoção que gera, às vezes, um adoecimento espiritual. E Deus prefere um coração sincero do que uma fé fingida. Ele prefere que eu seja sincera, e como Abraão foi. Ele começou a questionar: Pai, o que eu vou fazer? Eu não tenho filhos. E Deus responde. Deus conversa com Abraão. Assim ele fala conosco. Se você precisa de algo agora, fala com Deus. Se você está nesse momento de questionar e de pensar na promessa que Deus te fez e que ainda não chegou a resposta, conversa com Ele. Ele é o nosso Pai que nos ouve, nos responde, nos entende. Você tem coragem de falar com Deus sobre suas frustrações? Ou você apenas repete frases prontas? Pensa nessa pergunta. Se você tem coragem de falar com Deus sobre aquilo que te traz frustração, entenda que Ele está pronto a te ouvir. Você não precisa só ficar repetindo as coisas como se fosse um ritual. Mas não, converse com o Pai. Ele te dá respostas, ele te entende, ele te ouve. Deus amplia a visão antes de cumprir a promessa. Deus mostra a Abrão essa visão maior. Olha para o céu, contempla as estrelas. Ele começa a trazer para ele o lugar de não tem essa visão limitada. Antes de entregar para Abraão o filho, Deus quer que ele tenha uma visão ampla de tudo que Deus trará para ele. Ele falou: Olha, eu vou te dar isso tudo aqui, ó, para sua
parentela, para as pessoas que virão da sua descendência, antes de entregar para Abraão o filho, Deus está trazendo para ele uma cura de uma visão que era limitada. Deus pergunta para ele, Deus quer que ele abra esse lugar. E isso se chama reorganização cognitiva. É quando eu vou mudar a forma de perceber a minha realidade. Às vezes eu estou olhando para cá. Deus quer que eu faça isso. Deus quer que eu amplie a minha visão, que eu reorganize cognitivamente como estou vendo as coisas. Deus falou: olha, Abraão, para o céu. Olha, a expansão, se você puder contar, se você puder contar, é assim que será a sua descendência. Quando Deus queria que Abraão tivesse algo muito maior, e Abraão estava vendo aqui. Deus muda a forma como vemos antes de mudar o que vivemos. É aí que às vezes é toda a diferença. Às vezes eu preciso mudar a forma que estou olhando para as coisas. Então, depois a minha vida também muda, as minhas vivências, as minhas relações, aquilo que eu tenho de relação comigo e com os outros muda. Quem só olha para dentro da tenda vê limites. Quem olha para o céu vê possibilidades. Às vezes estou olhando só aqui, ó, pertinho. Estou precisando abrir, expandir o olhar. Como está o seu olhar hoje? Seu olhar está só para dentro, dentro do seu limite ali, ou você consegue ver as possibilidades quando você olha para o infinito que Deus pode ofertar a você? Onde você ainda está olhando? Para onde? Você está olhando para o problema ou para a promessa? Como está a sua vida agora? Qual é a decisão que você pode tomar nesse momento para mudar tudo na sua vida? Coloque aqui sua reflexão dessa mensagem. Como chega para você essa mensagem? Abraão crê e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Deus faz uma aliança, né? Enquanto Abraão dorme, Deus está agindo. Enquanto nós dormimos, Deus está cuidando. Enquanto nós dormimos, Deus trabalha. Enquanto nós dormimos, Deus nos protege. Enquanto nós dormimos, Deus está em processo para trazer para a nossa vida o melhor. Enquanto eu durmo, Deus está gerando a promessa. Deus faz conosco também alianças. Isso aponta para a sua graça, para aquilo que é imenso na vida de cada um de nós. E ele ensina que nós podemos descansar, descansar nele, esperar nele, entender que ele está agindo, mesmo quando eu durmo. Como eu faço para aplicar isso na minha vida? Não é o seu esforço que sustenta a promessa. Não. Não adianta eu me esforçar, não adianta eu ficar ansioso, não adianta eu pensar que eu dou conta, né? O excesso de controle é um sinal de medo, não de fé. Aprender que se eu descansar, se eu descansar, é um ato espiritual. O controle em excesso é um sinal de medo e a fé não opera aí. Eu preciso deixar que esse lugar do medo seja coberto pela fé. Aí eu vou descansar. Eu vou descansar nesse lugar que é tão gostoso, que é a presença de Deus na nossa vida. Você tem tentado ajudar Deus a cumprir a promessa que Ele já te garantiu? Pense, faz uma reflexão de tudo que Deus já te prometeu. Você tem tentado ajudar? Onde é? Onde está a sua fé nesse momento? Nem todo silêncio de Deus é ausência. Abraão experimenta um sono profundo e uma grande escuridão. Deus revela
que haverá sofrimento antes do cumprimento total da promessa. Isso nos ensina que esperar também faz parte do processo. Eu preciso aprender a descansar, descansar na promessa. Então, processos longos modelam nosso caráter. Às vezes você está em processo. Às vezes você está precisando dessa modelagem. Entenda que quanto mais longo é o processo, mais estou sendo modelado em caráter cristão. Dor não é abandono, pode ser preparação. A maturidade emocional cresce na espera, cresce quando eu paro de questionar e começo a perguntar como eu aprendo com esse processo. Aí sim, aí é a maturidade. Quais lições eu tiro do processo? E aí eu cresço, aí eu me coloco no lugar de aprender. E é aí que eu sou modelado. Quando eu entendo que em cada processo existe uma lição para eu aprender. E aí sim eu cresço em maturidade espiritual. Você consegue confiar em Deus mesmo quando não entende o processo? Porque Deus ele nos fala da promessa, mas o processo não. No processo eu preciso vivenciá-lo. Hoje eu quero trazer 3 movimentos para a prática na sua vida. Nesse lugar agora, no meio diante de Deus, o que tem gerado frustração em você. Primeiro escreva, primeiro pense, o que que me tem gerado frustração? Pega aí seu caderno e escreva. E depois coloque isso diante de Deus. Senhor, isso aqui, nossa, tem me frustrado tanto. Depois reescreva as suas crenças à luz das promessas que Deus te fez. E depois que você fizer toda essa escrita, comece a conversar com Deus e dizer para Ele, Pai, aqui ó, isso aqui são as minhas frustrações, os momentos que eu fico pensando como será tudo isso para minha vida. Agora, depois de conversar com o Pai, tome uma posição, decida descansar. Parar de tentar controlar aquilo que só Deus pode fazer. A fé saudável não acelera processo, ela permanece firme nos processos. E para fechar o nosso momento de olhar para esse texto, antes de acontecer o milagre, Ele, Pai, nos fortalece, fortalece a nossa mente. Antes da resposta, Ele cura a nossa alma. Antes do cumprimento, Ele estabelece uma aliança. Então, permaneça firme no processo. Que tipo de pessoa você precisa se tornar para sustentar a promessa que você tanto deseja receber? Qual é a transformação que você precisa ter, fazer na sua vida para que essa promessa chegue? Porque talvez esse processo que você está passando é o momento que Deus está te lapidando para receber a promessa. Então, se você quiser chegar nesse lugar, o que você precisa fazer? Vamos ao nosso momento de oração? Para fecharmos esse momento de hoje, para fecharmos o nosso momento de falar com o nosso Pai Celestial. Senhor, mais uma vez estamos aqui diante de Ti e eu te agradeço por esse momento tão precioso, que é ler a Tua palavra, que as Tuas promessas que foram geradas no nosso coração, nós possamos entendê-las e esperar o tempo certo. Nos dê também, Senhor, sabedoria para passarmos pelo processo e entendermos o que o Senhor quer para cada um de nós. Qual é o desejo do seu coração? E como nós podemos ficar firme na fé e não desfalecer diante dos desafios que chegam. Que o Senhor abençoe cada família, a cada irmão, cada irmã que está aqui, que se propôs a aprender a tua palavra. Te agradeço por esse momento tão especial na nossa vida. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que esse
o momento de ler a palavra te traga conforto, te traga reflexões para aplicar na sua vida e transformar aquilo que é necessário para chegar à promessa. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem trago até hoje à minha vida. Sou grata por esse momento também de poder compartilhar a palavra de Deus com você. Então, se você é aquela pessoa que sente bem em estar aqui, que é prazeroso, divulgue essa palavra a outras pessoas para que eles sejam alcançados. E até nosso próximo momento de leitura, a palavra de Deus.